Olá, tudo bem? Como vocês bem podem ver aqui neste canto da tela, hoje falaremos sobre a introdução na redação do Enem. É a introdução na redação do Enem? É, mas a gente pode transpor isso também para as redações da VUNESP e na verdade, para qualquer texto dissertativo argumentativo, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar quais são as características das introduções. Então, o que tem que ter na introdução para ela ter cara de introdução? O que o seu corretor, quando olhar para o seu texto, vai falar, aqui tem cara de introdução, beleza, check, posso seguir. Né? E o que você precisa verificar na sua introdução para você ter certeza que você também pode avançar, que você também pode seguir. O que mais? A gente vai olhar esses modelos, essas características, a partir dos exemplos das pessoas que tiraram nota 1000 na redação do Enem de 2018, que é Desafio para a Formação de Surdos no Brasil. Tá? A gente vai usar o mesmo tema em todos os exemplos para não ficar transitando muito sobre o debate desse tema, já que o foco é na estrutura, é na técnica, beleza? O primeiro texto que eu separei, o primeiro parágrafo que eu separei, é um dos meus favoritos, porque ele vai direto ao ponto. Ele é simples, como vocês podem ver, ele é curtinho, não precisa fazer uma introdução longa. Não tem problema fazer uma introdução longa, mas ela pode ser assim curtinha e direta. Vamos olhar. No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Tá bonitinho, mas vamos lá. Vamos olhar agora com calma cada parte. No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Se o tema era Desafios para a Formação de Surdos, Formação Educacional de Surdos no Brasil, essa pessoa trouxe os surdos, trouxe a questão da deficiência auditiva para o cenário da introdução dela, contextualizou. Então, isso é uma das coisas que a gente ouve muito falar, que a introdução tem que ter um contexto. E no caso dessa, o contexto é bem direto, como eu falei, bem objetivo. Então, vem para Brasil, né? Dificuldade de formação de surdos no Brasil. Então, ele já traz essa palavra-chave da frase tema e coloca que é uma parte considerável da população. Se é considerável, é redundante, mas vai fazer sentido. Se é considerável, eu preciso considerá-la em quê? Nas políticas públicas de educação, nas políticas públicas que incluam essas pessoas na formação educacional. Então, por mais que possa parecer um contexto besta, um contexto que, não sei, mas não chama atenção. Não, ele vai direto ao ponto, não tem que chamar atenção, ele tem que ir direto ao ponto, ele tem que cumprir o papel dele, que é chamar o leitor para o tema, trazer a atenção e a memória do leitor para a questão da invisibilização, da desconsideração que a sociedade tem com pessoas com deficiência. Então, ele pega alguma deficiência e vai do geral para o particular, né? Alguma deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade. Então, do geral, alguma, para o específico, em especial, os surdos, tá? Essa pessoa fez o que muita gente fez, que foi trazer como se fossem sinônimos, deficientes auditivos e surdos. Para quem é técnico da área, para quem sabe sobre essas diferenciações, não é exatamente a mesma coisa. Mas para o corretor, para essa prova, isso foi considerado como sinônimo sim, porque não é obrigação do candidato do Enem, um egresso do ensino médio, um aluno de cursinho, saber a diferença entre deficiência auditiva e surdez, tá? E aí tem essa transição, né? Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos não tem acesso a uma educação de qualidade. Aqui, essa pessoa também manda muito bem, porque ela tá trazendo a questão, não é educação de qualidade, tá trazendo a dificuldade de formar dentro da educação essas pessoas surdas, tá? Então, mais uma vez, essa pessoa está em diálogo com a frase tema. A introdução é um dos lugares mais importantes do texto todo, em que a frase tema precisa aparecer completa, em todos os seus detalhes. E um diálogo entre essa frase tema, né, aquilo que foi perguntado para o
candidato e a opinião do candidato. Onde está essa opinião? Por onde esse candidato deixou a tese dele nesse texto aqui? Parte considerável da população. Então, ele já está dizendo que é uma porção grande, uma porção que precisa ser considerada. Ele já começa opinando. Depois, ele diz que essas pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade. É sutil, né, falar que não é uma educação de qualidade, mas é uma opinião que também mora ali. O que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil, então, o que pede, o que cria um maior empenho do poder público com o feito, com o fim, com a finalidade de superar os desafios para a formação de surdos, então mais uma vez diálogo com a frase tema, para a efetiva e não de baixa qualidade. Percebe? Então ali, não tem uma educação de qualidade, não tem acesso à educação de qualidade, então o Estado, o poder público precisa efetivar, precisa fazer funcionar, precisa dar qualidade para quem não está com acesso a essa qualidade. Então aquilo que ficou meio sutil no começo ganhou um pouco mais de força aqui, que é superar o desafio para a efetiva inclusão dessas pessoas no sistema educacional, tá? Então, como eu disse, é um dos meus tipos favoritos, porque é simples, vai direto ao ponto e dá um pequeno projeto do que vem pela frente. Isso também é uma característica muito importante da introdução. Essa pessoa se comprometeu a explicar nos desenvolvimentos dela que essas pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, que o Estado, né, o poder público e a sociedade civil juntos precisam trabalhar melhor, então ele precisa dizer onde está trabalhando mal, né? Então essa parte toda da introdução criou um comprometimento. Eu dei esse pequeno spoiler sobre isso, então eu preciso desenvolver esses aspectos na minha redação para que o meu projeto seja completo, tá? Isso também faz parte da característica da introdução. Vamos avançar para o próximo modelo. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. Também gosto bastante desse modelo, ele já é um pouco mais parrudo, um pouco mais robusto do que o anterior, mas os dois estão lá na cartilha de 2018 como redações nota 1000. Então, tanto para um modelo quanto para o outro, o 1000 veio, né? E é lógico que não é só a introdução que traz o 1000, o conjunto todo traz o 1000. O que esse texto tem de muito legal? Em comum com o outro, as características fundamentais. Retoma todas as palavras da frase tema, contextualiza o assunto, o tema, dentro da sociedade em questão, que é a sociedade brasileira, e opina. Traz a tese dele já para o texto, o leitor já sabe qual é a tendência dessa pessoa. E também deixa os spoilers, também se compromete com alguns elementos que ele vai ter que discutir ao longo dos argumentos dele. Vamos olhar parte por parte. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Ora, se o tema era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, essa pessoa já tá mandando super bem da primeira linha, porque ela já trouxe essas palavras todas bonitinhas ali. E perceba, essa pessoa tira 1000 e ela copia as palavras que estão na frase tema. Então tá liberado copiar as palavras que estão na frase tema para introduzir o seu tema, tá? Não só tá liberado, como é altamente recomendado. Então tem uma série de desafios, tem uma série de dificuldades, tem uma série de empecilhos. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP. Essa pessoa aqui também manda muito bem, é muito esperta, porque ela pegou os próprios dados que estavam nos textos motivadores na coletânea oferecida pela prova e já trouxe ali, olha, o próprio INEP, que é um órgão importante para a educação brasileira, tá falando, né, tá dando dados, tá mostrando fatos, tá divulgando abertamente que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Tinha um gráfico lá na coletânea. Então ele já faz uma interpretação desse gráfico. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação. Aqui a opinião dele está começando a aparecer com mais força. Tá errado, tem que melhorar essa situação, tem que alterar. Uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, diminuído, machucado, retirado.
tá? Então, tem muita gente que tá perdendo direito. A opinião dessa pessoa tá bem forte aí quando ela fala isso. Olha, um direito básico tá sendo tirado de quem precisa, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988. Então, para dizer que o direito é básico, ele está falando, olha, ele faz parte daquilo que nos constitui como sociedade brasileira, que é a Constituição de 88. A lei máxima que fala, assegura que a educação é um direito social de todo cidadão brasileiro, e porque os surdos são cidadãos brasileiros e não estão com esse direito básico garantido, tem alguma coisa errada que precisa ser alterada, tá? Essa introdução aqui tem uma vantagem sobre a outra, que ela já traz a Constituição, que não estava nos textos motivadores. Por causa disso, essa pessoa já dá uma ajuda na competência 2 dela. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essa inserção de repertórios e como isso é avaliado. Essa pessoa trouxe esse repertório aqui e ela já pode ficar tranquila que ela não precisa trazer mais nenhum, porque a introdução dela já deu conta do que ela tinha que fazer nessa parte, nessa etapa da redação, tá? Então, nesse sentido, essa introdução, ela tem todas as características que precisa, porque ela contextualiza, opina e dialoga com a frase tema, e ela também já tem esse empurrãozinho que é um diálogo com um repertório da memória do candidato, beleza? Vamos ver mais um tipo. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social dos surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Como você já deve ter percebido, essa introdução tem um outro tipo, que é essa contextualização histórica. Traz um elemento do passado para fazer uma comparação com o presente. Muita atenção e cuidado quando vai fazer alguma coisa com história. Não basta contar a história, não é uma prova de história, é uma prova de redação. Então, tem que contar a história e fazer a comparação com o presente. Ou dizer que a gente não mudou, ou dizer que a gente piorou, ou dizer que a gente melhorou. Mas fazer um juízo de valor. Ter uma leitura crítica sobre esse passado em relação ao presente. Então, essa pessoa esperta, assim como a do exemplo anterior, ela também também usa da coletânea um dado importante. Nesse caso, não é um dado numérico, não é um gráfico, é um dado histórico, que é a vinda da família real. Isso estava lá na coletânea, acho que num dos primeiros textos. E aí, ele conta, olha, trouxe, modernizou, olha que legal modernizar, né? Como é positivo. E aí, em todas essas modernizações e positividades, inaugurou-se a primeira escola de inclusão social para surdos. Então, aquilo que é o problema de hoje, já lá no século XIX, quando chega a família real, já era uma coisa que era observada, que os nossos governantes cuidavam para nossa população. Não se vê, entretanto, na atualidade, então do passado para o presente, uma leitura crítica, não se vê a mesma valorização que foi feita lá no passado. Ou seja, a opinião dessa pessoa é: nós regredimos do século XIX para agora. Os nossos governantes de agora não cuidam da nossa população surda, da inclusão da população surda na sua formação educacional, do mesmo jeito que os nossos governantes da família real cuidavam há tanto tempo atrás. Então ele fala, tá errado, né? E aí tem embates que impedem sua evolução. Ele tá em diálogo com a frase tema, né? Desafios para a formação educacional. Embates que impedem. Depois ele retoma. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado. Então, embates, entraves, desafios, tá tudo em diálogo. E a palavra educação, a palavra surdos também tá muito em diálogo com o que estava na frase tema. Não é nem só um diálogo, é uma repetição. Então, mais uma vez, a gente vê que a gente pode e deve repetir os elementos que estão na frase tema. E aí, a opinião fica ainda mais evidente aqui no final, que é: esses entraves denotam, demonstram, escancaram um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Essa pessoa também se compromete para o futuro do texto dela, né? Se compromete para os argumentos com um projeto de texto que está falando: olha, a gente não valoriza a educação de surdos na sociedade atual. Então ele vai ter que mostrar como isso acontece em um dos argumentos. E aí
mostrar que falta de estruturação é essa que acontece também no nosso país, em um dos argumentos dele. Último exemplo desse vídeo. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura, em um plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam essa problemática. Essa pessoa também faz uma introdução um pouco mais curtinha, e eu gosto muito desse modelinho, porque, do mesmo modo que acho que o segundo exemplo que a gente viu hoje, também traz um repertório que não estava na coletânea, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui fica uma dica dentro da dica. Usar os direitos humanos para dialogar com os temas de redação é uma cartinha que você pode deixar na sua manga, porque sempre vai ter uma vítima, sempre vai ter alguém em situação de vulnerabilidade e provavelmente essa vítima, essa situação de vulnerabilidade está com algum desses direitos básicos aí da declaração sendo furtado dela. Então já vai até a Carta dos Direitos Humanos, vai dar uma olhada, vai entender o que está acontecendo ali para você poder trazer isso para os seus textos como um repertório eficiente. Então, essa pessoa contextualiza com esse repertório e fala, entretanto, no Brasil, do mesmo jeito que a pessoa do texto anterior fala, olha, no passado era de um jeito e agora a gente tá de outro, a gente piorou, aqui ele tá falando, olha, na Declaração Universal é de um jeito e no Brasil a gente tá fazendo o contrário. Assim como a pessoa que falou lá da Constituição. Olha, a Constituição Cidadã, que inclusive é signatária dos direitos humanos, fala de um jeito e no Brasil, no próprio Brasil, a gente tá fazendo de outro. Então, essa percepção de que existe uma lei, de que existe uma teoria e que na prática outras coisas acontecem. Isso demonstra a opinião da pessoa. Então, ela tá em contato com a frase tema, ela tá contextualizando e ela tá trazendo uma opinião, uma leitura crítica sobre o tema. Onde que ela tá em contato com a frase tema? Depois, quando ela fala ali, depois da isonomia, no que tange a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Então, ó, tá errado. Há falhas na aplicação. Se há falhas, há desafios, né? Consequentemente, frase tema, a formação educacional dessas pessoas em questão é comprometida, o que pressupõe uma análise. O que isso significa? Ó, leitor, eu vou analisar isso aqui nos próximos parágrafos. Eu vou falar mais sobre esse direito que é retirado da pessoa. Eu vou desenvolver o que são esses entraves dentro dessa problemática. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e que agora estejam se sentindo mais seguros e seguras para fazer as introduções de vocês. E vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificação e mandar esse vídeo para um amigo que esteja também precisando entender melhor como fazer as introduções dele.